Os irmãos abrirem suas Bíblias em Efésios 2, versículo 2. Efésios 2, versículo 2. Epístola de Paulo aos Efésios 2, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 2, 2. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, fala aos nossos corações. Como João Calvino nos ensinou, não há mais revelação especial escrita a tua palavra, mas o Senhor usa os pregadores para trazer a mensagem ao teu povo, aos teus escolhidos. Usa, meu Deus, conforme a tua graça, o teu poder. Fala ao Senhor aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa sua carta à igreja de Éfeso, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Irmãos, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade pagã, uma cidade cheia de idolatria, feitiçaria, de tudo que se opunha a Deus, existia na cidade de Éfeso. Era uma cidade inóspita. E Paulo escreve àquela igreja. Interessante que no versículo 1 ele fala santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. Naquela cidade pagã, cheia de pecado, existia ali os santos e fiéis que estavam em Cristo Jesus. Interessante essa saudação dele aqui, mas nós vamos nos deter no versículo 2, santos e fiéis em Cristo Jesus. Você é santo, separado, povo de Deus. Você é fiel, fé, que tem fé, e você está em Cristo Jesus. É uma sequência, um depende do outro. Você não pode ser fiel, só santo e não ser fiel. Você não pode estar em Cristo se você não for santo e fiel. Então, uma saudação maravilhosa, esplêndida. Irmãos, a carta de Efésios, ela é profunda. Ela é maravilhosa, essa epístola. Aí ele vem no versículo 2, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que saudação maravilhosa aqui de Paulo a essa igreja. Essa igreja, então, quem olhava para a cidade de Éfeso naquela época, não imaginaria que ali poderia ser plantada uma igreja. Mas essa igreja floresceu ali naquele deserto, como uma árvore no deserto. E Paulo, então, está saudando esta igreja, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o versículo 2, que nós acabamos de ler, faz parte aqui das saudações do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e de todas as igrejas ali ao redor. Ele passa a falar-nos aqui dos benefícios que nós, como povo de Deus, escolhido de Deus, nos beneficiamos e que devemos estar gozando por sermos cristãos, santos, fiéis em Cristo Jesus. Então, somente os santos e os fiéis que estão em Cristo Jesus é que podem beneficiar aqui dessas bênçãos que ele coloca aqui no versículo 2, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, somente os santos fiéis que estão em Cristo Jesus que podem gozar da graça e da paz de Deus. Então ele está aqui saudando os cristãos. Paulo faz com palavras que, de uma forma ou de outra, se vê no começo de muitas epístolas do Novo Testamento. Você vê todos os escritos de Paulo,
essa saudação. A vós, graça e paz. Era costume entre os judeus antigos saudarem uns aos outros dessa maneira quando se encontravam. E a saudação favorita que um judeu fazia a outro era paz. Paz seja com você. Então, paz era o termo preferido dos judeus. O apóstolo, porém, não diz apenas isso, mas ele vai além disso, com muita profundidade. Paulo toma aqui o termo conhecido e o eleva a uma nova esfera espiritual, a esfera cristã. E assim, a expressão de cumprimento e saudação cristã, ela é muito mais grandiosa, muito mais profunda, mais ampla. Irmãos, ela é mais profunda do que a saudação mais ou menos formal com a qual os homens, os judeus, costumavam saudar-se uns aos outros. É interessante observarmos que o apóstolo Paulo não usa essas palavras soltas e ligeiramente e sem pensar. Não é uma simples fórmula que ele usa automaticamente aqui no início desta epístola. As palavras estão carregadas aqui, meus irmãos, de profunda significação para o povo de Deus. Quando o apóstolo emprega estas palavras e expressa este desejo quanto aos efésios, aqueles crentes da cidade de Éfeso, o que ele quer é que eles experimentem todas as infindáveis riquezas que se pode achar no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, quando analisamos este versículo, veremos que ele contém algumas das verdades mais profundas da nossa fé, e que os seus termos são as mais profunda e de mais profunda importância para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, só aqui no versículo 2 tem várias doutrinas para nós estudarmos o ano inteiro, só no versículo 2. Irmãos, é muito importante quando estamos examinando a palavra de Deus, é muito importante entender o seu significado. Às vezes passamos por cima de uma saudação como essa, em nossa meditação, sem analisar o que elas significam para nós. Meus irmãos, temos que aprender isso. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando através do apóstolo Paulo. Como é fácil fazer leitura bíblica diária de certa porção da palavra de Deus, seguida talvez por uma certa oração. Se o seu maior interesse é simplesmente ler uma certa porção cada dia, poderá muito bem saltar por cima de palavras como estas aqui, destas profundezas da nossa fé, sem entendê-las. Aqui logo no início, nesta saudação preliminar, o apóstolo mergulha imediatamente no fundo da verdade e doutrina mais profunda que se pode achar em qualquer parte das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Só neste versículo 2, profundidade das riquezas de Deus. Este versículo, meus irmãos, é uma espécie de prelúdio de toda a carta de Éfeso. Nele se insinuam que todos os seus termos principais, graça e paz, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito difícil pregar na carta de Paulo aos Efésios. É muito difícil. Não é fácil. Efésios é de uma profundidade muito grande. Não há outras duas palavras em tudo quanto compõe a nossa fé que sejam mais importantes do que as palavras graça e paz. Você sabe o que significa isso? Graça e paz.
Você sabe o que é graça? Você sabe o que é paz? Todavia, irmãos, com que superficialidade tendemos a saltá-las das nossas línguas, sem parar para considerar o que elas significam. Então preste atenção. A graça, diz João Calvino, é o começo da nossa fé. A paz é o fim da nossa fé. A graça é o começo da nossa fé, a paz é o fim da nossa fé, diz João Calvino. Então a graça é o manancial, a fonte, a origem, diz Martin Lloyd Jones. É aquele local particular da montanha da qual o caudaloso rio que vocês veem rolando para o mar começa a sua carreira. Sem ela não haveria absolutamente nada. Então a graça é a origem, a procedência e a fonte de tudo que há na vida cristã, meus irmãos. Mas, meus irmãos, o que significa a vida cristã? Que é que ela foi destinada a produzir em nossas vidas como crentes? Qual é o resultado da vida cristã? Se eu sou crente, se eu sou um cristão, qual é o resultado disso? Qual é o benefício que gozamos por sermos crentes em Jesus Cristo? A resposta é paz. Esse é o benefício que nós temos, paz. Aqui temos, meus irmãos, a fonte e o estuário levado ao mar, o começo e o fim, a iniciação e o propósito que tudo visa e se destina, que é a paz. É essencial, pois, que levemos em nossas mentes estas duas palavras, graça e paz. Porquanto dentro da elipse formada pela graça e pela paz, tudo está aqui incluído. Então nós vamos analisar juntos aqui sobre o tema as bênçãos espirituais que desfrutamos em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais que desfrutamos em Cristo Jesus como povo de Deus, como santos, e fiéis que estão em Cristo Jesus. Para entendermos essas bênçãos, vamos analisar aqui primeiro a palavra graça. O que é graça? É um termo difícil de definir. Pela palavra misericórdia, entendemos que alguém em dificuldade ou alguém que está derrotado está recebendo um benefício. Tem misericórdia de mim, Senhor. É uma expressão de um derrotado. Misericórdia faz supor uma pessoa sofredora, a quem ela é concedida. Semelhantemente, meus irmãos, graça sempre pressupõe indignidade na pessoa que a recebe. Tem uma semelhança com a misericórdia. O eterno e absolutamente livre favor de Deus concedido a pessoas indignas e culpadas na doação de bênçãos espirituais e eternas, diz John Owen. Essencialmente, graça significa favor imerecido. Favor que você não merece. Favor que você recebe, mas ao qual não faz jus, ao qual não é digno, não tem absolutamente nenhum direito, e do qual você é totalmente indigno e imerecedor. Podemos chamá-la amor condescendente, amor que desce, ou amor que baixa. Ou podemos chamá-la bondade benéfica. Então, todas essas expressões são descritivas do que se quer dizer com este termo extraordinário que é colocado constantemente diante de nós no Novo Testamento com essa admirável palavra, graça e paz. É o som encantador, meus irmãos, a palavra graça. Que harmonia de se ouvir, disse Philip do Oriente. É uma palavra mais bela em todas as línguas. A graça de Deus recusa-se a ser ajudada naquilo que ela tem
de fazer. Deus não precisa de ninguém para usar da sua graça. Não depende de mim, não depende de você. Graça, ela é uma dádiva de Deus, dada a um pecador miserável que não merece. E depois, em segundo lugar, vem a palavra paz. Com relação à paz, o perigo sempre, meus irmãos, quando nós lemos essa palavra, é dar a essa palavra uma conotação errada, ou ligar a ela um sentido que fica muito aquém do seu significado profundo e completo que Paulo quer dizer aqui sobre paz. Paz não é mera cessação da guerra, repousa e tranquilidade, porém significa muito mais do que cessação de guerra. O perigo constante com relação à paz é pensar na paz apenas como ausência, ou discórdia, ou conflito, ou problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Essa paz não é ausência de conflitos, não é ausência de problemas em nossas vidas. Muitos confundem paz com ausência de problemas. A paz que os livros de histórias e outros mais ensinam é mera cessação de guerra. Mas na palavra de Deus, paz não significa apenas que você parou de contender, de brigar, mas ela vai além disso. O verdadeiro significado radical da palavra grega traduzida por paz é união. União após separação, uma reunião, uma reconciliação depois de uma contenda e de um conflito. A palavra tem seu lugar na expressão oferta de paz, como uma oferta apresentada por um homem que faz uma proposta de paz para o outro homem. Ele propõe uma união, uma aproximação, uma reconciliação. Em outras palavras, duas pessoas que brigaram e estiveram em conflito, depuseram suas armas, olharam-se e apertaram as mãos. Eu quero largar as minhas armas, quero parar de brigar com você. A arma do orgulho, a arma, meus irmãos, da falta de humildade, de amor, a arma do ódio, como dentro de um casamento que há conflitos, brigas, porque há tantas separações, divórcios, meus irmãos, porque nós precisamos de aprender a ficar desarmados do nosso orgulho, falta de amor, de compreensão, de diálogo. Falta isso muito no nosso meio, como povo de Deus, Então, eles olharam um para o outro. Nós vamos desfazer de todas as nossas armas que estão nos destruindo, que estão nos separando. Uniram-se, houve uma reconciliação, onde antes havia contenda e separação, agora há aproximação, há união. Esses efésios, como diz Paulo outrora, eram separados de Deus, viviam no pecado, na miséria, longe de Deus, em briga com Deus, separado de Deus. Agora ele está falando, vocês, santos e fiéis que estão em Cristo Jesus, depuseram suas armas do pecado, da miséria, e se uniram a Cristo Jesus. Por isso que ele fala, vocês hoje têm paz. Irmãos, essa ideia está no capítulo 2 de Efésios, versículo 14. Olha aí para você ver essa ideia. 2, versículo 14 aí. Podem ler, irmãos, o versículo 14, enquanto eu tomo uma água. O versículo 14 de Efésios 2. Essa é a ideia aí de paz. Podem ler.
Então é isso aí, ó. Isso aí que ele quer dizer. As duas partes foram aproximadas. A parede de separação que estava no meio desapareceu. E por um só Espírito se juntaram a um só Senhor. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui, meus irmãos, a graça no começo e paz no fim, mas não termina aqui. Por que é que o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, deseja paz e graça para os crentes de Éfeso? Por que ele deseja paz, graça e paz para aquela igreja? Por que ele está desejando isso para mim e para você agora, nessa noite? Irmãos, a Bíblia não foi escrita de qualquer jeito. Há uma sequência lógica, chamamos isso de totalidade cristã. Devemos aprender a ler as Escrituras e, ao fazermos isso, não há nada que seja mais importante do que fazer perguntas sobre aquilo que nós estamos lendo. Por que precisamos de graça e paz, irmãos? Por quê? Por que você precisa de graça e paz? Na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no dia a dia, você precisa de graça e paz, porque senão você não vai conseguir conviver nem com você mesmo. Por que precisamos de graça e paz? Por que é que o apóstolo quer que as conhecemos? Por que ele usa esses termos e não outros? Por quê? A resposta nos leva imediatamente às verdades cristãs fundamentais, irmãos. Ao desejar-nos graça e paz, o apóstolo Paulo nos está dizendo a verdade acerca de nós mesmos. Ele está dizendo uma grande verdade a respeito de você. Paulo está nos dizendo o que necessitamos nesse mundo, irmãos, cheios de pecado, de miséria e sofrimento e de conflitos. Necessitamos da graça que nos leve à paz, porque o homem é o que é em consequência da queda do pecado. Você precisa da graça, você precisa da paz para ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, um bom empregador. Necessitamos da graça que nos leve à paz. Por quê? Porque nós somos miseráveis e pecadores. No capítulo 2, Paulo fala sobre isso. O homem em pecado está em inimizade com Deus. O homem, por natureza, como nasce neste mundo, ele odeia a Deus. Não somente está separado de Deus, mas luta contra Deus, é o inimigo de Deus. Tudo nele é, por natureza, completamente oposto a Deus. Quando você comete um pecado, você está dizendo: Deus, eu te odeio. Deus, o Senhor não existe. Essa é a verdade acerca do homem. E o resultado é que o homem, nessas condições, os homens nessas condições, ele está combatendo a Deus, está pelejando contra Ele e o está odiando. Quando você comete um pecado, você está dizendo: eu te odeio, Deus. Em seu estado natural, o homem está pronto a crer em qualquer afirmação de jornal de que alguém provou que Deus não existe. O homem pula de alegria diante de declarações desse tipo e se deleita nelas porque ele odeia a Deus. Quando ele ouve nos jornais um cientista tal provou que Deus não existe, ele pula de alegria, ele salta de alegria porque ele gosta disso. O homem está num estado de inimizade contra Deus. É por isso que nós precisamos de graça e paz. O homem não está só em inimizade com Deus, mas também está num estado de inimizade contra si próprio. O pecado nos leva, nos afasta de Deus, traz conflito com nós mesmos e com as outras pessoas.
Então ele não está em guerra somente contra Deus, mas está em guerra contra si próprio. Essa é a tragédia do homem decaído, meus irmãos. Esta é a miséria que o homem vive. O homem não crê na palavra de Deus. O homem está num conflito interno. Ele quer fazer certas coisas, mas algo dentro dele lhe diz que é errado fazer essas coisas, e ele odeia isso. O homem tem dentro de si o que chamamos de consciência. Deus colocou isso no homem. Ele pode silenciar os outros, mas não pode silenciar esse monitor que existe dentro dele, chamado consciência. Ele não pode. A palavra de Deus nos ensina que o homem só pode estar em paz consigo mesmo quando ele está em paz com Deus. Quando ele é santo, fiel e que está em Cristo Jesus. Versículo 1. E pior, o homem está em conflito com os outros. Devido ao pecado, todos nós somos autocentralizados e egocêntricos, ficamos voltados para nós mesmos, firmados neste ego que colocamos num pedestal e que julgamos tão maravilhoso e tão superior a todos os outros. É por isso que há tantas mortes violentas, casamentos arruinados, conflito entre as nações, porque nós precisamos da graça e da paz de Deus. Por que tantos casamentos arruinados, tantas famílias desbagaçadas e destruídas? Falta paz. Falta paz, falta a graça e a paz de Deus. Paz. Nós julgamos tão maravilhoso e tão superior todos os outros. É por isso que há tantas desgraças no nosso meio, irmãos. Tantas tragédias que nós estamos aí presenciando no Brasil. Por quê, irmãos? Egoísmo. O homem coloca o prato de comida na frente dele e passa por cima dos outros. Por que tantas tragédias? Nós não pensamos no outro, pensamos só em nós. Queremos ganhar, queremos tirar vantagem em tudo. Infelizmente, o resultado, meus irmãos, disso tudo, sabe o que é? Confusão, discórdia, infelicidade entre os homens, tragédias como nós estamos vendo no nosso país e em outros países. É por isso que Paulo ora para que tenhamos paz. Você precisa de paz. É por causa dessa triste condição, as consequências do pecado e do seu afastamento de Deus, ele está num estado de desunidade dentro de si, com Deus e com os outros. O homem está num estado de angústia, de infelicidade. O homem não tem paz. Mas a coisa não para aqui, irmãos. O homem trouxe isso tudo sobre si próprio por sua desobediência a Deus. Por que criaram a teoria da evolução? Para banir Deus. Deus, não queremos o Senhor no nosso meio. A teoria da evolução trouxe paz? Não trouxe. O problema é que o homem quer ser igual a Deus. Estão tentando explicar a criação do mundo e não conseguem, a cada dia surge uma teoria. Isso é rebeldia. São eles dizendo, Senhor, fora, não queremos o Senhor. A prova é que o homem não gosta de ser corrigido, não gosta de lei, por isso que ele odeia a Deus. Fala para alguém que ele está errado. Chama a atenção do seu filho.
Você cria confusão. Chama a atenção de alguém na igreja que está cometendo alguma coisa errada. Você vai criar confusão. Confusão na igreja, no trabalho, dentro de casa. O homem não gosta. Mas a grande mensagem da Bíblia, irmãos, graças a Deus por isso, é que embora o homem tenha caído em pecado e se tenha metido nesse estado de miséria, de desgraça e angústia, Deus ainda se interessa por ele. Isso que é graça. E Deus interveio e interferiu. Deus deu leis, diretrizes, mas o homem rejeitou e tem rejeitado a palavra de Deus. Só há uma conclusão: o homem merece, irmãos, subejamente o destino que ele mesmo trouxe sobre si. E eu vou mais além, irmãos, o homem merece coisa pior. Merece ser punido. O homem está num estado de loucura. Não há desculpas para os homens. Ele pecou deliberadamente e caiu no precipício da criação e ainda rejeita a direção de Deus. Ele zomba da Bíblia, zomba dos cristãos. Para o homem natural sem Cristo, essa reunião aqui agora, essa pregação aqui agora, isso é uma loucura. O homem merece o inferno. Essa é a condição do homem, em consequência da sua queda, do seu pecado. É aqui que o Evangelho entra. É aqui que entra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças a Deus. Deus é misericordioso. A mensagem do Evangelho, ela é maravilhosa. É por isso que Paulo ora, graça e paz. Graça e paz. Toda a mensagem do Evangelho, ela é introduzida por esta palavra, graça. Graça significa que, apesar de tudo que estive dizendo sobre o homem, Deus ainda olha para ele com favor, com misericórdia. Vocês não entenderão o significado da palavra graça, se não aceitarem plenamente o que eu disse sobre o homem em pecado. Vocês não vão entender a graça. Esse erro explica o conceito moderno sobre graça, que é tão superficial e inadequado nesses dias que vivemos. É porque o homem tem um conceito inadequado do pecado, que ele tem um conceito inadequado da graça de Deus. Se vocês quiserem dimensionar, irmãos, a graça, precisarão dimensionar a profundidade do pecado. Entendeu o que é depravação total? A graça é aquilo que diz ao homem que, apesar de tudo que o caracteriza, Deus olha para ele com favor. É completamente imerecido, o homem não lhe faz jus, mas esta é a mensagem da expressão, a vós graça. Isso aqui, irmãos, é a ação de Deus a que não temos direito, que não merecemos, é um amor condescendente. Quando o homem não merecia nada, senão ser eliminado da existência, Deus olhou para ele com graça e misericórdia e o tratou em conformidade com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Assim, esta palavra singular, graça, no início da epístola de Paulo aos Efésios, introduz o Evangelho completamente. Graça é o grande tema de toda a Escritura, meus irmãos. Vamos ler Romanos capítulo 5, 8 a 10? Romanos capítulo 5, você vai entender bem isso aí. Oh, como é profundo Romanos. Romanos 5, 8, 9 e 10. Vou pedir à igreja que leia, por gentileza. Romanos 5, 8, 9 e 10.
Romanos capítulo 5, 8, 9 e 10. Podem ler, irmãos, por favor. Então, Paulo diz que éramos o quê? Pecadores e inimigos de Deus. Então, mesmo sendo nós inimigos de Deus, desobedientes, Ele nos deu seu Filho para a nossa salvação. Então, Jesus trouxe a paz. Você só pode gozar dessa paz se você for santo, fiel e que esteja em Cristo Jesus. Deus nos reconciliou através de Cristo Jesus. Sua graça redundou em paz. Então a graça de Deus em ação desfaz completamente tudo quanto descrevemos como resultado do pecado. Desfaz tudo. Primeiramente, acima de tudo, Ele dá paz com Deus. É o que nós precisamos. Se você tem paz com Deus, você tem paz consigo mesmo e com os outros. Reina a paz no seu lar. Primeiramente, acima de tudo, Ele dá paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Então, Cristo desfez a inimizade entre Deus e nós. Cristo tirou todas as nossas armas do orgulho, do pecado, da incredulidade, desfez dessas armas todas e nos uniu em Deus. Por isso que nós temos paz. Mas a graça não somente nos dá paz com Deus, ela dá ao homem paz interior, paz com as outras pessoas. Irmãos, esta paz com Deus, paz interior e paz com os outros, as Escrituras prosseguem dizendo que se acrescenta algo chamado paz de Deus. Paz de Deus. Não só paz comigo, com o meu próximo, mas com Deus. A paz de Deus significa que aconteça o que acontecer ao seu redor e por perto, vocês têm dentro de si a paz de Deus que excede todo entendimento. Aconteça o que acontecer, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Essa paz ninguém pode tirar de você, né? E que guarda os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, Filipenses 4:7. Então Deus não somente lhes deu paz, mas providenciou a preservação da paz. Ele te deu paz e providenciou a preservação dela dentro de você. Ninguém pode tirar isso de você, não. Vocês estão guarnecidos de um poder e de uma pessoa que os manterá em paz. Essa é a nossa condição, irmãos, em Cristo Jesus. Muitas coisas podem acontecer-lhes. Vocês serão vítimas da tentação para pecar e poderão ficar sem saber o que fazer diante dos problemas, das tentações, das provações. Porém, esta paz de Deus, que excede todo entendimento, estará de guarda, protegendo os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pode vir o desemprego, pode vir a doença, pode vir a morte, pode vir qualquer problema, pode as ondas do mar cair sobre você, mas essa paz ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar essa paz de você,
Deus preserva essa paz dentro de nós. São esses alguns dos elementos da paz a qual a graça de Deus leva. Não obstante o que estou desejoso de ressaltar, irmãos, acima de tudo mais, é que tudo isso nos vem como resultado da graça de Deus. Olhe bem, a vós, graça e paz da parte de Deus. Não merecemos nada, nem sequer o desejamos, nem podemos obtê-lo, mas Deus nos dá. É tudo pela graça, uma dádiva inteiramente gratuita de Deus. Agora, irmãos, como que tudo isso nos acontece? Graça a vós outro, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como que tudo isso acontece conosco no dia a dia? A resposta, meus irmãos, nos é dada nas duas palavras: nosso Pai. Nosso Pai. A resposta está aqui: nosso Pai. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. É aqui que tudo isso acontece. A graça logo muda toda a nossa atitude para com Deus, porque mudou todo o nosso conceito sobre Deus. Para o cristão, Deus é nosso Pai. Você sabe o que é isso? Pai. O que significa Pai? Quando você fala Pai, o que vem à sua mente? É assim que funciona. Nosso Pai. Deus não é um Deus distante, meus irmãos, que está longe. Deus não é tão somente uma grande força, um grandioso poder num céu distante. Não, Ele é o nosso Pai, é o meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Toda a relação entre o homem e Deus foi inteiramente renovada e mudada. Agora Ele é meu Pai, eu sou filho de Deus. E você só se torna filho de Deus se você é santo, fiel e que está em Cristo Jesus. Deus não é mais um terrível e distante legislador esperando para punir-nos. Ele continua sendo legislador, mas também é meu Pai. Meu Pai. Em que sentido Deus é meu Pai? Precisamos de entender isso aqui, que há muita confusão sobre isso. Para muitos, Deus é o Pai de todos os homens e mulheres. Em Atos 17, 28, Paulo nos ensina que Deus, em sua relação conosco, Ele é o Pai de toda a humanidade como Criador. Paulo está falando aqui de um modo geral. Em Hebreus, Paulo descreve Deus como o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, 9. Isto é, Pai de toda a raça humana, de todos aqueles que Ele criou, de uma forma geral. Não especial, como Paulo está falando em Efésios 1, 2. Deus é o Pai de todos os espíritos, como aquele que os fez, como seu Criador. E nesse sentido, Ele é o progenitor dos espíritos de todos os homens. Aqui em Efésios, Paulo não está falando nesse sentido geral, como ele fala em Romanos e Atos. Paulo fala de Deus como nosso Pai, no sentido aqui muito especial e particular. O homem pecou e se afastou de Deus. Olha o que Jesus disse em João 8,44. Olhe bem. Vós tendes por pai ao diabo. Evidentemente, eles não eram filhos de Deus. No sentido que Paulo fala em Romanos, no sentido geral. Preste atenção. Vou ler novamente aqui o versículo 2. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a diferença do cristianismo, o elemento que muda todo o sentido aqui para nós. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus é meu Pai por causa de Jesus.
Se você não está em Cristo Jesus, Deus não pode ser seu Pai. A graça e a paz vêm igualmente do Senhor Jesus Cristo e do Pai. Só no versículo 2 nós temos aqui, irmãos, a doutrina da Trindade. Não existe cristianismo sem Jesus. Não existe céu sem Cristo, como ensina os testemunhos de Jeová. Só recebemos as bênçãos de Deus através de Cristo Jesus e por intermédio dele. Você, como filho de Deus, Deus como seu Pai, você só pode gozar das bênçãos de Deus como filho, se você estiver em Cristo Jesus. Deus não pode ser seu Pai se Cristo não é o seu Salvador pessoal. Sem Cristo não há cristianismo. Há muitas seitas por aí que não creem em Jesus, não creem na Trindade, então é seita. Eles não podem chamar Deus de Pai. Os espíritas, testemunho de Jeová, os mormons, não podem chamar Deus de Pai, no sentido que Paulo fala em Efésios 1:2. Eles não têm Deus como Pai nesse sentido que Paulo fala, irmãos. Por isso que é muito profunda essa saudação de Paulo. Só podemos afirmar que Deus é nosso Pai em Cristo Jesus. Quem não tem Cristo como seu Salvador não pode ter Deus como Pai, que nos sustenta, que guarda essa paz dentro de nós. Quem é esta pessoa que o apóstolo liga aqui com Deus Pai? Quem é esta pessoa? Olha aí as palavras empregadas por Paulo. Ele é o Senhor. Senhor Jesus. Significa que Ele é soberano. É Jeová. A palavra traduzida por Senhor aqui no grego é a palavra que os judeus empregavam na antiga dispensação para Deus. Era o maior de todos os nomes, o nome que era tão sagrado que eles nem se atreviam a usá-lo. Jeová é o nome de Deus, do Deus da aliança. O nome Jeová é empregado aqui com referência ao Pai. E também é reivindicação do cristão para Jesus de Nazaré. Ele é descrito, irmãos, Jesus é descrito nos evangelhos como Jesus de Nazaré, mas Paulo não hesita em dizer que Ele é Deus. Ele é Deus, a Trindade aí. O apóstolo coloca aqui, o coloca ao lado de Deus, como igual a Deus, é coeterno com Deus. Ele é colocado ao lado do nosso Deus vivo e verdadeiro, o Pai. Ele é o eterno Filho de Deus, um com Deus desde a eternidade. Por isso que nós temos essa segurança. Mas Ele é também Jesus. Significa que Ele é também verdadeiramente homem. Nasceu em Belém, foi-lhe dado o nome de Jesus. Ele foi um carpinteiro, filho de José e Maria, e lemos a respeito de seus irmãos, tudo isso aí. E ele começou a pregar aos 30 anos, fez muitos milagres. Esse é o Jesus. Mas Paulo fala mais sobre ele. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele é o Senhor soberano, Ele é Jeová, Ele é Deus, mas também o seu Deus e Deus de seu Pai. Este é um grande mistério, irmãos. Antes de Jesus subir aos céus, Ele disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Que segurança nós temos aqui como cristãos. As seitas não podem ter essa segurança que nós temos. E Ele diz: o Pai é maior do que eu, todavia Ele é Jeová. Porém, é também Jesus, o Deus homem. A Trindade aqui, irmãos. Só no versículo 2. Paulo, neste versículo, fala sobre a doutrina da encarnação também. Cristo é a segunda pessoa da Trindade Santa, bendita, que em seu condescendente amor desceu para reconciliar-nos com Deus. Ele é o próprio Senhor Jeová,
o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o Senhor Jeová, que se tornou Jesus, tomando sobre si a nossa natureza, nossos problemas, nossas fraquezas e os nossos pecados. Oh, que coisa maravilhosa! É isso que Paulo quer ensinar aos Efésios sobre: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus foi às mais tenebrosas profundezas, ao ponto de sentir-se abandonado por Deus quando sofreu o castigo que nos cabia. Isso é graça. O condescendente amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A próxima palavra é Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Olhe bem, Senhor Jesus, agora Cristo. Só aqui no versículo 2. Ele é o Salvador, o Messias, foi enviado para redimir a humanidade. Ele está doutrinando a igreja de Éfeso. Paulo. Então ele desceu da glória, entrou neste mundo, desceu ao ponto mais baixo. Ele não se envergonhou de vestir a semelhança da carne do pecado. Ele sofreu a nossa punição na cruz. O seu sangue foi derramado por nós e nós fomos reconciliados com Deus. E por isso Paulo diz, nós temos paz com Deus. Ainda mais maravilhoso, porém, tendo assumido a nossa natureza, Ele então nos dá a sua natureza. A sua natureza. Cristo não nos dá somente o perdão, Ele nos dá um novo nascimento e nos tornamos filhos de Deus. O Filho de Deus tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Como João Calvino diz, significa que não somente temos paz com Deus e com os outros, mas também gozamos o favor de Deus, porque somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus é o seu Deus e seu Pai, tornou-se nosso Deus e nosso Pai. Que privilégio nós temos, irmãos. Por isso, o apóstolo pôde dizer, incluindo-nos a nós que somos cristãos com Ele, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A suprema honra, a maior dádiva da graça de Deus a nós, irmãos, é que nos tornamos filhos de Deus. Que privilégio! E que nesta qualidade de filhos de Deus, passaremos a eternidade na presença do nosso Pai. Por isso que você pode chamar Deus de Pai. Ele é seu Pai, meu Pai, nosso Pai, porque passaremos a eternidade na presença dEle. A graça totalmente merecida leva à paz, a filiação e, finalmente, a glória eterna, a graça de Deus. A salvação totalmente gratuita. A graça controla o chamado feito por Deus. Você só se torna filho de Deus, Deus é seu Pai, somente quando você, é separado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você se torna santo. Irmãos, esta experiência é conhecida nas Escrituras como chamados por Deus. 1 Coríntios 1:9, chamados pela graça. Gálatas 1:5, chamados pelo Evangelho. 2 Tessalonicenses 2:14. Então o Espírito Santo serve-se do Evangelho para efetuar esse chamamento. Só pode chamar Deus de Pai os eleitos de Deus, os que foram separados, santos. Então nessa justificação, ela vem pela graça.
A graça mantém os crentes seguros até que cheguem ao céu. Somos blindados, vamos dizer assim. A graça é bem sucedida por causa daquilo que Cristo fez por nós. O propósito final de Deus é que os pecadores sejam levados por fim ao ditoso lugar de vida eterna com Ele. Irmãos, esse é o propósito final da graça, de nos levarmos à presença gloriosa de Deus. Você só chegará à presença de Deus na eternidade pela graça, pela misericórdia de Deus. Esse é o objetivo final da graça de Deus, de nos levarmos à eternidade e de ter essa convivência com o Pai. O céu é o último dom gracioso de Deus. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de poder possa levar você a compreender essa saudação tão profunda de Paulo. Que Deus nos ajude. Que a graça dele possa nos conduzir à eternidade. Amém. Vamos colocar de pé.